Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, voltou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus, trazendo uma mulher que tinha sido pega em adultério. Eles colocaram a mulher no meio da multidão e disseram a Jesus: seja apedrejada! Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. O que dizes? Então, Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. O que dizes? Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então, Jesus disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ouvindo essas palavras, sentindo-se acusado pela sua própria consciência, eles foram saindo um por um até o último, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho. A mulher continuava ali, no meio. Jesus, então, lhe perguntou: Ninguém te condenou? Ninguém. Eu também não te condeno. Vai, e não peques mais. Estimados telespectadores, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para meditar a Palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta nossa atitude de fazer esta meditação já nos coloca diante do amor infinito de Deus, porque nós queremos acolher a Sua Palavra, os ensinamentos da Sagrada Escritura, da Igreja, aquilo que nos vem pelo que recebemos, para compreendermos melhor a vontade de Deus e o projeto de Deus. Jesus Cristo é a Palavra, é o Verbo eterno, aquele que veio e se fez homem e habitou entre nós.
O Evangelho que hoje nós ouvimos nos traz exatamente a configuração de tudo isso. Por isso, queridos irmãos e irmãs, consideremos o texto que nós ouvimos e observamos na dramatização. Uma mulher é pega em ato de adultério. No tempo de Jesus, havia uma lei que uma mulher deveria ser apedrejada se fosse pega em adultério. Assim como tantas leis naquele período, nós temos tantos dos primeiros cristãos. Santo Estevão foi apedrejado, São Paulo foi degolado, ou seja, havia uma reação violenta contra aqueles que saíam fora do esquema. Aquela mulher adúltera cometeu um pecado. Os fariseus queriam colocar Jesus à prova, isso nós sabemos muito bem. Trouxeram aquela mulher, colocaram diante de Jesus e perguntaram: mestre, essa mulher foi pega em adultério, o que nós fazemos? Eles esperavam Jesus dizer: olha, a lei diz que ela deve ser apedrejada. E eles lembraram a Jesus isso. A lei diz que ela deve ser apedrejada. Jesus, diz o texto, sem fazer nada grandioso e nem barulhento, calmamente olha para aqueles homens e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Talvez eles nunca tivessem pensado nesse questionamento. Olhavam apenas para a pessoa que havia cometido o pecado. Não consideravam a pessoa, consideravam o pecado que ela havia cometido. Jesus nos traz o quê? A misericórdia de Deus ama, abraça, acolhe o pecador. Não aceita o pecado, mas a pessoa que comete o pecado, essa pessoa deve ser salva. Não morta, não excluída. Ela deve ser acolhida, deve ser salva. Jesus, colocando esse questionamento para aqueles homens, nessa sua interrogação, cria um muro na compreensão que eles tinham da aplicação daquela lei. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa atitude de Jesus fez com que aqueles homens parassem a sua ação. E diz o texto que cada um depois vai saindo, voltando para os seus lugares, a começar pelos mais velhos. O que nós podemos compreender hoje para nós, para a nossa vida nesse texto? Jesus dialoga com a mulher pecadora e pergunta: alguém te condenou? Ela diz, olhando para o lado, para outro, não. Jesus diz: eu também não te condeno, mas de agora em diante vai e não peques mais. Veja, isso aqui é importante para nós. Jesus não acha que aquela mulher não cometeu pecado. Claro que cometeu pecado. E o pecado mancha a vida da pessoa. Jesus, naquele momento, perdoa o pecado daquela mulher e dá um conselho, dá uma orientação: vá e não peques mais. É isso, queridos irmãos e irmãs, que nós recebemos quando vamos procurar o sacramento da reconciliação, da confissão. O sacerdote, quando nos absolve em nome da Igreja, que recebeu este poder de Jesus Cristo de perdoar os pecados, o sacerdote, quando nos absolve, nos envia. Ele não diz essas palavras de Jesus: vai e não peques mais. Mas o perdão que ele nos dá, através daquelas palavras, nos enche de alegria, nos enche de prazer, porque nós recomeçamos, nós estamos de novo no caminho. Não estamos à margem, não estamos ao lado, não estamos perdidos. Fomos encontrados, fomos achados pela graça de Deus. E a graça de Deus nos recoloca no caminho. Assim, tendo ouvido este trecho do Evangelho, nós podemos considerar como é que nós julgamos o pecado e o pecador.
Como é que nós nos colocamos diante de quem comete pecado? Como é que nós nos colocamos diante de Deus, que é santo, e nós somos pecadores? Se nós olharmos para as pessoas, irmãos e irmãs que amamos, com os quais convivemos, e olharmos neles somente o pecado que existe em todos nós, podemos nos elitizar, achar que somos os melhores e os puros, e, portanto, rejeitar, excluir aquelas pessoas porque nós achamos que elas cometem pecados, como se nós não cometêssemos. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós deveríamos nos colocar no lugar daquela mulher pecadora e diante de Jesus, ouvir essa palavra de Jesus. Alguém te condenou? Você deve ser salvo. Alguém te condenou? Não. Vá e não peques mais. Essa é a palavra de Jesus para todos e para cada um de nós. Cometemos pecado? Sim, mas nós podemos mudar, podemos transformar, podemos trilhar outro caminho. Sem pecado, sem ressentimento, sem mágoas, podemos trilhar um caminho de felicidade e de paz. O Evangelho nos apresenta ainda esta atitude de Jesus. Jesus não é agressivo, não fica bravo, violento, não faz julgamento de valor até sobre aqueles homens que queriam apedrejar a mulher. A sua pergunta é direta. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Como nós todos temos pecado, todos nós cometemos pecado, então como é que nós podemos querer o fim do pecador? O Senhor Jesus Cristo nos chama para sermos misericordiosos, como o Pai é misericordioso, para estarmos atentos não só ao pecado que reina no mundo, mas a nossa vida, a nossa existência, para vencermos o mal, para vencermos o pecado, para não permitirmos que o pecado domine os nossos dias. Irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando cada vez mais da Páscoa, da grande festa da Páscoa do Senhor. Vamos celebrar daqui a pouco, na Semana Santa, o Tríduo Pascal. A alegria vai encher o nosso coração, mas nós temos que nos dispor, temos que vencer as barreiras que nos impedem de participar, de estar próximo nas comunidades, nas nossas paróquias, para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Comecemos por aí. Façamos desta Semana Santa, deste tempo da Páscoa, um grande retiro para todos nós, para nos transformarmos e nos voltarmos para Deus, para trilharmos o caminho que nos leva à casa de Deus, para trilharmos o caminho que nos leva ao Pai. E o Pai nos acolherá certamente. Ele estará sempre conosco, nos acolhendo e nos abraçando como filhos e filhas.